Oi, oi, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje o tema vai ser, gente, a vida virou conteúdo. E assim, eu sou uma pessoa, claro, que estou nas redes sociais, que eu consumo redes sociais, mas eu tenho observado que cada vez mais as pessoas, elas já saem de casa preocupadas em que elas vão postar nas redes sociais, né? E isso eu acho que é um bem problemático, porque acaba gerando ansiedade, querendo ou não, comparações, e às vezes a gente deixa de viver aquele momento, curtir 100% daquele momento, por estar preocupados com o que a gente tem para postar, com a foto perfeita, com tudo muito bem alinhado, aquela maneira que eu já até falei sobre isso, não sei se eu falei aqui, mas eu acho que eu falei num vídeo no meu Insta, que a gente tá sempre preocupado com a estética, né, do aesthetic, que tudo tem que estar muito aesthetic, tudo tem que estar muito bem alinhado, muito perfeito. E assim, claro que a gente é legal da gente estar ali postando algumas coisas, compartilhando alguns momentos, registrando momentos especiais na nossa vida. Só que eu acho que o problema tá um pouco assim quando a gente passa de um limite. Qual é esse limite? De querer postar absolutamente tudo, entendeu? Querer compartilhar tudo e não procurar vivenciar aquele momento, porque a vida, gente, não tem replay. O que você vai viver agora, esse momento especial, ele vai ser vivido, mas ele não vai ter volta. Mesmo que você venha a vivenciar momentos parecidos, eu fui na praia hoje, aí mês que vem eu volto, ainda assim não vai ser igual o hoje, entende? Porque o hoje é único, o agora é único, e o que você tem para viver é especial, é o agora. Gente, eu tô aqui com minha xicrinha super fofa, porque eu tô tomando café com leite, que eu sou um pouco viciada em café com leite. E, gente, eu não faço os meus vídeos, eu não edito, eu já vou logo falando o que eu penso, que eu acho que assim eu consigo ter uma linha de raciocínio mais fluida, né? Sem ficar parando. Enfim, voltando ao assunto, gente, eu acho que a gente tem que sei lá, se policiar nesse sentido, né? Porque a vida ela é muito breve. Como eu falei, não tem como você recuperar o que você viveu. É óbvio que você pode, sim, registrar aqueles momentos, mas você não tem que viver saindo de casa só para postar, né? Não pode ser, a sua vida não pode ser só um conteúdo. E, claro, quando você trabalha com redes sociais é um pouco diferente, mas mesmo assim eu acho que tem que ter ali um limite, um equilíbrio, porque senão você acaba até mesmo adoecendo, né? Você viver só para uma tela, viver só para performar, eu acho isso muito triste, porque a vida é muito além disso, é muito mais do que isso. E não pode ser só uma tela ali que sua vida pode se basear. E muitas das pessoas, elas se baseiam suas vidas na internet. Às vezes não é nem por um trabalho, é porque elas têm essa necessidade de atenção, de postar, de se sentir importantes. E às vezes você tá lá, a pessoa acabou de postar, tá lá curtindo, né, o momento ali. E ela acabou de postar e já tá olhando lá os stories, né, segundos depois para ver como performou, se tá indo bem de visualizações, quem reagiu, quem não reagiu. E às vezes, em alguns casos, né, algumas pessoas elas vão lá olhar como está essa questão aí de números, e aí elas veem que não tá tão bom assim, elas acabam ficando até um pouco frustradas naquele momento que elas eram para estar curtindo, e parece que aquele rolê terminou ali porque o que elas postaram do rolê não performou tão bem como elas gostariam que fosse nas redes sociais. E eu acho isso muito triste, né? Porque se você não consegue ter um equilíbrio sobre isso, isso diz que você não consegue ter uma relação saudável ali com as redes sociais, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar também um pouco sobre essas questões. E a vida é agora, gente. Então vamos viver mais do que ficar pensando só em postar. Óbvio, postar é importante? É importante pra quem gosta. Eu gosto de postar minhas coisinhas, gosto, mas eu não posto o tempo todo, né? Às vezes eu fico muito tempo, até mesmo sem postar, e não gosto muito que as pessoas saibam sobre a minha vida pessoal, mas algumas coisas que eu acho legal de compartilhar, eu compartilho, mas tudo dentro de um limite. E outra coisa também que eu aprendi é sempre que eu posso não, todas as vezes eu posto sempre que eu já não estou mais no local. Eu chego em casa e posto, ou quando eu já estou a caminho de casa, eu vou, posto, mas eu evito ao máximo postar as coisas em tempo real por uma questão de segurança. Porque até um tempo atrás eu estava num barzinho, eu fui até com a minha mãe nesse dia, eu queria só curtir. E eu postei em tempo real que eu estava nesse local e apareceu um seguidor lá. Assim, eu não me importo, gente. Claro, se vai aparecer um seguidor, eu vou ser o mais atenciosa, eu não me importo. Só que ele viu que eu estava no local e foi lá, sentou na mesa,
pedi uma cerveja, eu me senti bastante desconfortável com a situação, assim, não vou adentrar muito profundamente, mas eu não me senti confortável com aquilo. Se a pessoa tivesse chegado lá para me cumprimentar, mas a pessoa foi com a intenção de ficar lá junto comigo. Então, aquele momento ali, eu parei para pensar, cara, e se viesse uma pessoa que tivesse com uma intenção ruim de fazer algo contra mim? Então, eu acho que dali em diante, a minha mudança, né, de comportamento em relação a postar as coisas em tempo real mudou totalmente. Então, eu espero chegar na minha casa para postar. E até porque não cria também uma ansiedade de ter que ficar ali olhando se alguém viu, quem não viu. E realmente isso é muito chato. Você tem que aproveitar aquele momento. Não é viver para postar, né? A gente tem que viver para nós, não viver para ficar postando as coisas. Eu acho que a vida é o agora, é o sentir, é ter aquela sensação de que você tá vivendo, sabe? E muitas das vezes as pessoas elas acham que elas só viveram se elas estiverem postando para que outros vejam. Então é uma necessidade muito grande de atenção alheia, de que as pessoas precisam saber dos seus passo a passo, de tudo que está acontecendo na sua vida. Isso às vezes acaba sendo até um problema psicológico, uma carência emocional, né? É uma carência ali que a pessoa tem de atenção o tempo todo. E ninguém precisa de atenção. E nós não somos tão importantes. Às vezes a gente tem uma mania de achar que a gente é muito importante, mas a gente não é tão importante assim. Nós nos preocupamos com muitos detalhes que não deveríamos nos preocupar. E eu acho que a gente tem que se preocupar em viver, né? O viver. É tão bom você viver coisas boas, viver 100% para aquela experiência ali, sabe? Ao invés de ficar assim o tempo todo postando, só preocupados em postar cada detalhe daquele seu momento, de tudo que você tá fazendo, você tem que postar. Não, você vai lá, não, vou falar por mim, agora eu vou lá, quando eu saio, quando eu quero postar, né? Eu vou lá, posto a foto dos meus looks, aí às vezes eu quero posto um pouquinho ali da foto do que eu vou comer. Tá bom, entendeu? Faço umas selfies quando eu tô pra ir embora. É assim que eu faço, mas aí o resto eu vou lá e aproveito e curto o meu momento. E às vezes quando eu quero gerar algum conteúdo também, eu já vou com essa intenção. Ah, hoje eu tenho que gerar mais conteúdos. Mas tem dias que eu vou com a minha intenção, não. Hoje eu quero só curtir o meu momento, em algum momento eu vou tirar minha foto, porque eu tenho um hobby que é fazer fotos de looks que eu amo. E é isso, sabe? Eu acho que é saber ter um equilíbrio nas coisas. Tudo na vida precisa de equilíbrio, porque aquilo que ultrapassa o equilíbrio já começa a fazer o mal, né? Já começa a gerar ansiedade, já começa a virar uma doença psicológica. Então vamos pensar bem, né, sobre essa questão, né, de que a vida realmente está virando conteúdo ao invés de dela ser vivida como se deve. E é isso, gente, ó. Não deixem de se inscrever aqui no meu canal, já compartilhem. Eu preciso trabalhar, porque pra mim é muito importante, né, gente? A gente precisa de trabalho para sobreviver. E eu tô buscando também o YouTube como uma fonte de renda pra mim, porque as coisas não são fáceis. Então, conto aí com vocês e compartilhem, coloquem comentários, o que vocês puderem me ajudar já vai ser muito bem-vindo. Eu peço isso de coração. E é isso, e até o próximo vídeo.